Começando mais um Café com Odds. Hoje, pra gente analisar os jogos desse sábado, dia 4/10, tem muita coisa pra gente analisar. Tem Real Madrid, tem Bayern de Munique, tem Manchester United, tem Arsenal, tem a Inter de Milão. A grade está recheada de jogos pra gente analisar e fazer as nossas entradas aí, beleza? Vamos lá, hein? Começando aqui só pra gente recapitular o dia de hoje, que eu tô gravando o vídeo, a gente passou ontem umas análises. Teve 2 jogos que já aconteceram, tá? Vitória do Riga, primeiro tempo, passeio do Riga, bateu. Apoel, a mesma coisa, 4-0 Apoel. Nossas análises, com toda certeira, esses 2 jogos deu green, tá bom? Qualquer possibilidade, 1,5, handicap -1 para ambos times ali. Vitória no primeiro tempo, os 2 ganhando no primeiro tempo, então ali o favorito deu conta, beleza? E nesse momento tá tendo ali o Bournemouth com o Fulham, no momento tá 0-0, tá? Mas ali tá dando, que eu tô verificando o jogo aqui, tá um jogo truncado, mas eu creio que o Bournemouth vai fazer o gol aí, nos trazer o green, beleza? E de noite aí tem o Coritiba enfrentando o Botafogo, beleza? Agora, começamos com 10 da manhã, tem Karabag e o Kapaz, lá no Azerbaijão, hein? Aqui não tem pra onde fugir, o Karabag hoje é o melhor time do Azerbaijão, disparado, tá? Inclusive na Champions League vai bem, vem com 2 vitórias ali, ganhou do Benfica e ganhou agora do Copenhague, então não tem pra onde fugir. O Kapaz é o pior time do Azerbaijão, o Karabag tá com 2 jogos a menos do que o líder, é o 5º colocado, o Karabag hoje com 10, vencendo vai pra 13, vai pra vice-liderança, mas continua com um jogo a menos daí. Então não tem pra onde fugir aqui, vitória do Karabag, vitória no primeiro tempo do Karabag, tá? O Karabag normalmente vai entrar avassalador para já resolver esse jogo já no primeiro tempo, tá bom? Então, vitória do Karabag, vitória no primeiro tempo e 1,5 Karabag, tá? A gente pode até correr atrás aí do 1,5 Karabag, que vai bater com tranquilidade, tá bom? Passando para as 11 da manhã, temos a Premier League, temos o Arsenal enfrentando o West Ham, com uma cotação de 1,20 para o Arsenal, tá? 1,20, 1,22 aí. O Arsenal hoje é muito mais time, não tem nem comparação com o West Ham, tá? O West Ham hoje é o 19º, com 4 pontos. O Arsenal é o 2º colocado, lutando pela liderança com o Liverpool, com 13 pontos, tá bom? O Arsenal vencendo, assume a liderança momentaneamente. O Liverpool tem um jogo contra o Chelsea também nesse sábado. É um jogo para gols, tá? Nesse jogo do Chelsea e Liverpool. Mas voltando para o Arsenal, vitória do Arsenal, não tem pra onde correr. Vitória no Arsenal normal, 1.25 ali, ódio, 1.20. A gente pode até buscar nesse primeiro tempo, tá bom? Normalmente, os jogos do primeiro tempo do Arsenal são bastante corridos. O Arsenal entra pressionando, principalmente em casa, entra pressionando, entra amassando o time adversário. Aí, claro, tem que tomar cuidado só com essas escapadas no contra-ataque do West Ham, tá bom? Dá uma olhada no ao vivo, Arsenal amassando, tendo oportunidade, o West Ham não conseguindo sair. Vitória do Arsenal ali com uma odd de 1.50, ali 1.60. A gente pode pegar essa vitória do Arsenal também no primeiro tempo, tá bom? E a gente pode correr atrás desse 1,5, tá? Dos últimos 5 jogos do Arsenal, 1,5 bateu em 5, tá? E dos últimos 5 jogos do West Ham também, em 5 bateu 1,5. E nos confrontos diretos, nos últimos 5 jogos, 1,5 bateu em 4, somente nesse último que deu 1-0, que foi teve expulsão, enfim, foi um jogo atípico. Normalmente o 1,5 bate tranquilo, tá bom? Então 1,5, vitória do Arsenal no primeiro tempo, no ao vivo amassando, e vitória do Arsenal no tempo normal, tá bom? Passando aqui para a Premier League ainda, continuando, temos o Manchester United enfrentando o Sunderland. O Sunderland hoje e o Manchester que não veio muito bem, tá? Começou com o Rubem Amorim, que tá começando, tá meio cabaleando ainda. É um risco, tá? O Sunderland que voltou da Championship, voltou bem, investiu, tá em 6º colocado com 11 pontos, né? Quase o dobro de pontos ali do Manchester United. Mas aqui a gente não pode correr, até por conta que o Manchester tem que ir em busca da vitória. Eu aconselho a gente pegar um empate anula Manchester, tá? Mas provavelmente a odd vai estar um pouquinho mais amassada. No ao vivo, o Manchester amassando, a gente pode até correr atrás desse 1.60 Manchester United, tá? Pra gols também. O Manchester faz gol, mas também toma muito gol.
Dos últimos 5 jogos ali, o Manchester teve todos 1,5. A gente pode correr atrás desse 1,5, tá? E dos últimos 5 jogos do Sunderland aí, 3 bateu 1,5, 2 não. Mas entre confronto direto, a gente não pode nem presumir mais ou menos que foi em 2017, né? O Sunderland ficou bastante tempo ali na segunda, na terceira ali, e agora conseguiu voltar. Mas aí, princípio, 1,5 no jogo, tá? Empate anula Manchester United. Se o Manchester estiver amassando, pressionando, o Sunderland não conseguindo contra-ataque, a gente pode entrar na agressividade com o Manchester United vencendo o jogo, 1,60, beleza? Vamos passando agora para a Serie A Team, para a Itália. Temos a Inter enfrentando o Cremonese. Para a Inter ganhar o jogo, tá? Hoje a Inter é a quinta colocada com 9 pontos e o Cremonese em sétimo colocado com 9 pontos também. Aqui, jogos em casa da Inter, os últimos 5 jogos, 5 vitórias e uma derrota somente para o Udinese, tá bom? Os últimos jogos fora da Cremonese com 5 jogos, uma derrota, 3 empates e uma vitória sobre o Milan. Zebraça, né? O Milan ainda estava se ajeitando, está se ajeitando, né? Mas aqui a gente não pode fugir, tá? Vitória da Inter no jogo. Fechamos com a vitória da Inter. Dos últimos confrontos do Cremonese fora, 3 jogos, 1,5, 2 não. E dos confrontos direto, foi em 2022 que teve foi 3-1 Inter de Milão, tá? Vamos cuidar de saúde, tá? A gente pode pegar a vitória da Inter tranquilo no jogo. Não tem pode fugir. Esse 1,5 podemos pegar também, tá? Dependendo da cotação, em 40 e 50 ali, ou até mais, aí a gente pode entrar também por esse 1,5. A Inter fazendo um gol, ela vai em busca do segundo gol, o Cremonese vai ter que sair pro jogo, vai ter que abrir, e aí a gente vai buscar esse green aí, tá bom? No ao vivo, tiver amassando a Inter, tiver com possibilidade de chance, criando oportunidade, indo pra cima, podemos pegar essa Inter vitória no primeiro tempo, com uma odd de 1,60, 1,70, beleza? Mas no ao vivo, lembrando bem. Passando aqui para a Alemanha, agora Bundesliga, a gente vai ter o Bayern de Munique enfrentando o Frankfurt, na casa do Frankfurt, tá? 1,40 essa odd do Bayern, pagando 6 para o Frankfurt. Tá, aqui o Frankfurt é um time de Champions, tá? Ele dos últimos 5 jogos perdeu 3 e ganhou 2. Teve aquele 5-1 no Galatasaray, teve esse 5-1 que tomou, né? E o Bayern é aquilo, né? 5 jogos, 5 vitórias, tudo por goleada. O jogo que teve menos gol foi contra o Chelsea, foi 3-1, mas foi contra o Chelsea, né? E aqui o confronto direto entre os dois, tá? Dos últimos 5 jogos, empate, vitória do Frankfurt, vitória do Bayern, empate e vitória do Bayern, último confronto 4-0. A gente não tem por onde correr, tá? Vitória do Bayern, se você não tiver muito confiante, empate anula o Bayern. E a gente pode correr aqui com 1,5 e 2,5, tá? Os últimos jogos do Frankfurt, 1,5 e 2,5, bateu todos, tá? E o do Bayern também, 1,5 e 2,5 bateu em todos. E o confronto direto dos últimos 5 jogos, 4 bateu, 5 bateu 1,5, 4 bateu 2,5, tá bom? Só confirmar a odd ali, vamos confirmar a odd. Ambas marcas também me agrada, tá? Ambas marcas tá pagando 1,50, me agrada. Normalmente, assim, esse jogo entre os dois sai muito gols, inclusive, para ambas. O Bayern vai se expor, o Bayern vai para cima, é o costume. Ele quer amassar, ele quer fazer gol e ele, nos contra-ataques, ele costuma sofrer um pouquinho, tá? Então, vamos ver aí, esse ambas marcas também bem forte, 1,5, 2,5 e vitória do Bayern de Munique, tá bom? E passando ali para os Países Baixos, Holanda, temos o bravo, o tenso PSV contra o Zulo, na casa do Zulo, tá? É uma cotação de 1,50 para o PSV, que é o vice colocado hoje, enfrentando um dos piores times da Holanda, tá? Não tem pra onde fugir. Vitória do PSV aqui, com uma cotação de 1,50. A gente pode buscar esse 1,5, tá? Também. Dos últimos jogos, 1,5 bateu em todos do Júlio. E dos últimos 5 jogos também bateu todos 1,5 do PSV. Confronto direto,
1,5 bateu, dos últimos 5 bateu todos, tá? Inclusive ele teve goleada por 6-0, o PSV goleada por 7-1. Então a gente pode buscar esses gols aí, tá bom? Então 1,5, vitória do PSV. Se você quiser ser mais agressivo aí, você pode pegar até 2,5, tá? Que nesse jogo a tendência é sair bastante gols. Que a média ali do PSV já fez 21 gols em 7 jogos. Então uma média de quase 3 por jogo, 2,5 ali por jogo. Então é uma média bem alta, tá bom? E para finalizar, a gente tem lá da Espanha o Real Madrid, um brabo da Espanha. Real Madrid enfrentando o Villarreal. O Villarreal que veio do empate, que a gente analisou aqui. O empate com a Juventus. Aquele jogo ali, a Juventus virou o jogo. E daí o Villarreal foi buscar um empatezinho ali para sacramentar o resultado. Uma odd de 1,47, tá? O Real Madrid que vem da vitória com o Kairat, 5-0. E vem da derrota no Clássico. Então aqui a gente não tem ponto de fugir, até por questão que perdeu o Clássico. O Barcelona tá na liderança. É uma briga entre os dois ali, uma briga só dos dois basicamente. Barcelona e Real. E vamos buscar aqui, vitória 1,50 Real Madrid. Fechamos nessa vitória dele, do Real Madrid, tá bom? E o e-mail, podemos buscar esse e-mail também. Nos últimos 5 confrontos entre os dois, o e-mail bateu em todos. Ambas marcas de 5 jogos, os últimos 5 jogos bateu em 4. Podemos buscar ambas marcas também nesse jogo, beleza? Então, o e-mail, ambas marcas sim. Costuma levar um golzinho o Real Madrid, pagando 1,60 essa odd de ambas marcas. E vitória do Real Madrid, tá bom? Temos essas 3 oportunidades pra gente atuar, trabalhar nesse jogo, beleza? Então ficou nossas análises de hoje aí. Espero que você tenha gostado. Deixa o seu link, tá? Comenta, compartilha aí com os amigos. E lembrando, jogue com responsabilidade, tá? Bateu a sua meta, saia do mercado. Teve teu stop loss, saia do mercado também. Sempre jogando com responsabilidade. Não tiver seguro das análises, no ao vivo, não opera, tá bom? Não trabalhar é também ganhar dinheiro, beleza? Café com Odds, volta amanhã. Abraço, fica com Deus.